E aí pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, canal Geopolítica e Operação Retomada, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Pois é, amanhã vai começar a mais dura batalha em todo essa guerra, esse conflito global contra a New World Order, né? E talvez um erro de análise que eu tinha feito aqui para achar que o presidente Trump fosse assumir naquela situação ali em janeiro, os militares estavam todos aos seus postos ali, cercando os prédios, os palácios governamentais, em Washington e em outros estados, as frotas nas fronteiras marítimas, enfim, toda aquela situação. Mas a gente tem que partir do pressuposto também que o caldo não havia entornado de uma maneira pesada, ou seja, não havia caos suficiente, para uma atuação militar pesada. E nós sabemos, eu mesmo já falei em alguns áudios nossos aqui, que o combustível dos blindados é o caos. O combustível dos tanques, o combustível das intervenções militares, o combustível das ações militares é o caos. Então, o erro de avaliação é que não há caos ainda o suficiente para uma ação militar pesada. Agora, pelo lado ruim é que ninguém gosta do caos, O caos ele sempre promove uma tensão muito grande, um medo nas pessoas. Mas a pior parte de toda essa análise aqui que eu estou fazendo nesse áudio é dizer para todo mundo que o caos vai aumentar aí nos próximos meses, Mas também não vai ser como todo mundo imagina, porque o lado de lá vai sofrer alguns reveses, O lado que está junto com a nova ordem mundial. E eu vou tentar enumerar aqui alguns reveses que eu acredito que possa acontecer. Veja, todo o aparelhamento político que eles usam, a gente sabe que é um aparelhamento corrupto, E esse aparelhamento corrupto, ele precisa de moeda em espécie para poder premiar a corrupção. Ninguém vai pegar dinheiro pesado de corrupção e depositar no banco. Como é que ele vai lavar o dinheiro? A lavagem de dinheiro é algo muito difícil de ser feito e já tem aí muita gente de olho, polícias especializadas, juízes especializados em lavagem de dinheiro. A Lava Jato aqui no Brasil, ela mostrou isso, que é muito difícil lavar dinheiro hoje de uma certa maneira por conta disso. Então o que significa? Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque os próprios políticos que trabalham para os interesses da nova ordem mundial não vão aceitar o fim do dinheiro físico, porque eles não ganham com isso. Eles precisam do dinheiro físico, da nota em espécie, para poder continuar a sua corrupção, O que eles vão ganhar? Eles vão propor lá para os líderes globais. Mas então o que a gente ganha com isso? Então o que vai acontecer? Muito provavelmente esse é um dos pontos que vai fazer o reset atrasar. O Great Reset, vindo da nova ordem mundial. Outro ponto que eu imagino que vai fazer o Great Reset atrasar é que eles não estão conseguindo quebrar as economias na velocidade que eles imaginavam, por causa dos protestos pesadíssimos, por causa da Primavera Ocidental lá na Europa, a situação aqui no Brasil por conta das eleições, os governadores que estão promovendo os lockdowns, e todo o fechamento do comércio, eles estão sendo odiados pela população e eles estão percebendo isso, seus índices de popularidade estão despencando. Então o aparelhamento está perdendo durante o planejamento da nova ordem mundial. Entendam o que eu estou falando. Aqueles que trabalham para o cume da montanha estão perdendo com toda essa situação também. Perdendo politicamente. Isso é mais um desafio para o cume da montanha de que o reset não será feito no prazo em que eles estavam imaginando. Outra coisa é a quantidade de
perdas beirando a casa de quase $1 trilhão, que os fundos, né, alguns administrados por esse pessoal, por esses banqueiros, perderam com aquela situação da GameStop. E aquilo vai voltar a acontecer com o ouro e a prata. Isso vai comprometer o sistema financeiro que é deles, né? Eu já venho dizendo há meses nesse canal aqui, e outras pessoas também estão dizendo isso aí, o professor Luiz Antônio, o coronel Fontinelli, muitos analistas financeiros, né, que essa bolha vai estourar em pouco tempo. Está sendo mantido artificialmente. A bolha das dívidas dos governos, a bolha financeira, ela vai estourar. Aí agora eu começo a ligar a situação com o próprio fato do senhor Biden estar aí correndo com seu governo, correndo porque ele está usando ordens executivas, que é muito mais rápido de tentar implantar suas medidas. E por que ele está fazendo isso, usando ordem executiva, se ele tem o Congresso e o Senado na mão? Porque ele não tem o tempo. Ou seja, pessoal, a nova ordem mundial está correndo duramente contra o tempo. Duramente contra o tempo, e eles estão enfrentando vários óbices, esses que eu falei e muitos outros. Por exemplo, aqui no Brasil eles têm um óbice agora de 2 anos, né? No mínimo, porque não vai haver impeachment do presidente Bolsonaro com ele tendo a Câmara ao seu favor de deputados, né? A Câmara de Deputados, né? E o Senado também. E muito provavelmente, no decorrer dessa situação de pandemia em que os governadores estão demonstrando todo esse desprezo pela economia e pela população, ele vai vencer, né? Não acontecendo nada ali que comprometa ali as eleições, como aconteceu na América, ele vai vencer as eleições, ele vai se reeleger. Isso é um fato. Então, o que está acontecendo é que a nova ordem mundial, ela está perdendo o seu timing. E eu estou fazendo uma análise aqui fria. Outra coisa, a indústria da droga, o narcotráfico, que não é um aliado direto da nova ordem mundial, né? Digamos assim que é um inimigo em enfrentamento, porque eles querem legalizar a droga, principalmente o senhor Soros, né? E ele tem os seus cabos, né, que trabalham, cabos eleitorais para legalização da droga. A gente sabe que tem um aqui no Brasil, né? E eles trabalham para legalizar a droga por quê? Para entrarem no negócio e quebrarem o narcotráfico, que é ilegal. Mas o narcotráfico está perdendo rios e rios de dinheiro. Por quê? Porque a indústria de shows e eventos está parada, completamente parada. Então, essa indústria de eventos, de shows, de viagens, isso movimenta a droga, a indústria da droga, que está parada e eles estão perdendo dinheiro. Agora, quem é que é ligado, alguns ligados à indústria da droga? O próprio aparelhamento da nova ordem mundial, alguns políticos. Então vocês começam a perceber que o aparelhamento e seus aliados não estão nada satisfeitos com os planos também. Isso envolve uma possibilidade do próprio aparelhamento atrasar os planos, que é o que eu acredito que está acontecendo, por interesse próprio de cada um desses políticos que compõem esse aparelhamento, esse deep state, e por interesses econômicos também, porque eles estão perdendo dinheiro. Então tudo isso tem que ser colocado no tabuleiro. Outra situação que vai acontecer na América. Amanhã a Suprema Corte pega o processo de 3 estados do presidente Trump, das alegações que ele fez de fraude. A Pensilvânia, o Wisconsin e a Geórgia. Somados, são 16 delegados do Michigan, desculpe, não é Wisconsin. Michigan, Pensilvânia e a Geórgia. Somados, não é? São 52 delegados, o suficiente para reverter completamente as eleições. E isso começa amanhã na Suprema Corte. Eles deram um prazo máximo de resolver isso até outubro.
Agora, no meio desse ínterim, desses 6 meses aí que nos separam, até o começo de outubro, pouco mais de 6 meses, o governo Biden vai correr com os seus planos, os seus projetos, sempre por medida, por ordens executivas, porque eles não têm tempo, né? Agora precisa ver como isso vai ficar se lá na frente a Suprema Corte resolver, digamos assim, reverter. Se as provas forem robustas, como diz a doutora Sidney Powell, como diz o Rudy Giuliani, como diz o Lin Wood, não é? Então, começa amanhã a batalha na Suprema Corte. Até então, nenhum tribunal havia pego para julgar o mérito, para julgar o processo. Amanhã começa a exposição das provas. Isso pode até vazar também na mídia, vai vazar com certeza nas redes sociais. Outra coisa muito importante, o pessoal das Big Techs está perdendo muito dinheiro por conta de todas essas medidas autoritárias que eles foram obrigados a tomar por causa da cúpula do cume da montanha. Isso significa ali que o próprio presidente Trump e os seus filhos, eles vão investir também em redes de comunicação, em redes sociais. O Elon Musk, com aqueles satélites dele ao redor do mundo, e ele é um aliado, né? Convidou o presidente Vladimir Putin, que, aliás, o presidente Vladimir Putin é outra carta intrigante em meio a todo esse jogo. Ele está até aí na foto junto com Jacob Rothschild, ilustrando esse nosso áudio, porque ele vai ser uma pedra muito grande no sapato desses caras, impedindo o avanço, né? O Banco Central russo já está completamente independente do controle do dólar feito pela dinastia Rothschild, em parceria com os Rockefellers e outras dinastias menores ali no Federal Reserve da América. Então, o que significa? Que o caldo vai entornar muito nos próximos meses, o caos vai aumentar. Aqui no Brasil eu acho que talvez a gente viva uma situação melhor do que no resto do mundo, melhor do que na América, que vai ser muito dura a situação lá nos próximos meses por causa dessa corrida desenfreada, a Europa pegando fogo e o Brasil aqui, o presidente tendo a maioria de Câmara e Senado ao seu lado, as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas. Obviamente que todo o aparelhamento da nova ordem mundial vai continuar aqui gritando, esperneando, agindo institucionalmente via lawfare, né, que são todas aquelas medidas jurídicas contra as decisões do governo. Tudo eles judicializam, tudo eles levam para o Supremo, tudo eles querem travar. Isso é o papel deles na guerra. Eles vêm por todos esses processos jurídicos para tentar derrubar o governo, né? Derrubar toda essa contra-revolução que o governo, teoricamente, foi eleito para promover. Agora vai ficar mais fácil porque ele tem a Câmara ao seu lado e o Senado também. Então é isso. Essa é uma análise aqui. É muito difícil exprimir o que pode acontecer nos próximos meses em tão pouco tempo, mas é assim, o caldo vai efetivamente entornar, principalmente por causa da extrema pressa que os cartéis financeiros têm em fazer o Great Reset e implantar de uma vez a nova ordem mundial. Só que eles precisam de condições para isso que eles não estão encontrando. Eles estão encontrando espinhos em meio a todo esse caminho das condições que eles precisam para fechar a nova ordem mundial. E eles não vão conseguir, eles vão enfrentar muitas dificuldades. Vai ser uma dura batalha nos próximos meses. Podem acreditar. Grande abraço a todos, agradecimento aos inscritos e aqueles que colaboram com o nosso canal. Valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui, e eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo.
ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!